Olá, pessoal. Hey, Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Podem mandar um olá, um oi ali no chat, que vai ser a nossa comunicação, só para ver se vocês estão me ouvindo bem. Me escutam, pessoal? hey Vanessa, I think it hasn't started, so I will start here, okay? Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim, sim. Ah, beleza. O pessoal tá mandando aqui. Show de bola. Escutando, boa tarde. Beleza, pessoal. Ótimo. Bom, então vamos começar. Deixa eu me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Vanessa Fernandes, sou arquiteta de soluções aqui da AWS. Também possuo a certificação de especialista em segurança também aqui da AWS. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que você pode melhorar aí os seus serviços em nuvem utilizando aí as nossas ferramentas de segurança. A apresentação tem em torno de 1 hora, então acredito que em 50, 55 minutos a gente fecha e depois a gente abre para perguntas, mas vocês podem ir mandando ali pelo chat. E aí, à medida que eu conseguir ir lendo ali, deixa eu ver se o microfone. Alô, alô, alô. Então, Leonardo, o microfone ele é desativado mesmo por os participantes, tá? Vocês podem mandar suas perguntas ali via chat, tá bom? Então, vamos começar. Então, geralmente eu gosto de começar mostrando esse gráfico aqui, né? Porque imagens geralmente falam mais que muitas palavras, né? Então a gente sabe que desde o início aí da internet sempre tiveram vírus e outros tipos de ataques cibernéticos, mas atualmente, e principalmente depois do início aí da pandemia, parece que deu um boom, né? E esses ataques eles vão desde pequenos, médios, até grandes empresas, né? Tem vários relatórios aí disponíveis na internet, feitos também por grandes empresas na área de segurança da informação, falando exatamente sobre isso, né? E do aumento aí dos crimes, da tendência para os próximos anos, dos tipos de ataque, né? Eles separam até por continente, por setor, né? E o que é mais curioso é que para as áreas de educação e pesquisa foram os mais atacados, aí seguido por governo, comunicação, saúde e financeiro. Exatamente as áreas do setor público da AWS, né? Entenda setor público não só governo, mas tudo aquilo que de certa forma impacta os cidadãos. E tudo isso numa escala global, né? O que tudo isso quer dizer, então? Que as empresas hoje elas têm que lidar desde ameaças antigas até as novas e mais robustas, né? E também deve-se olhar desde o básico da segurança até questões mais sofisticadas, olhando inclusive para dispositivos de IoT, né? Que hoje em dia é muito comum, até nas casas estão utilizando o IoT, não só nas fábricas, né? Validando aí antes de permitir a entrada, né, ou conexão desses recursos dentro da empresa ou da sua casa. Ou seja, hoje em dia você precisa ter um conjunto de ferramentas para combater o cybercrime, né? Antigamente, eu brinco, né, que só um IP tables lá como o Fire, um Squid como proxy já era mais do que suficiente para proteger o perímetro, por exemplo, né? Mas a gente vê aí um grande desafio aí das áreas de segurança em ambientes tradicionais, né, que muitas vezes eles têm dificuldade em acompanhar a velocidade do negócio e também, ao mesmo tempo, manter o nível de segurança e controles necessários. E aí a segurança ela vive uma dicotomia entre acompanhar o negócio e manter o nível de segurança e os controles desejados, tendo que muitas vezes fazer escolhas, né, entre um ou o outro, né? Quando a gente fala de segurança da informação, nós estamos falando aí de 3 pilares. Confidencialidade, que é para assegurar que a informação esteja acessível somente por aqueles devidamente autorizados. Integridade, né, que é manter a veracidade e garantia da consistência dos dados durante todo o seu ciclo de vida. E disponibilidade, né, permitindo aí o acesso aos dados a quem é devido sempre que necessário.
Existe aí um desafio, né, nas empresas de manter esses 3 pilares de uma forma adequada. Por exemplo, se você tem alta disponibilidade dos dados, tem redundância para tudo, mas não trabalha com criptografia para dados sigilosos, porque acha um processo muito burocrático, demorado, por exemplo. O que significa que é difícil, né, ser ágil e estar seguro ao mesmo tempo, né? Mas com a AWS é possível ter essa agilidade e segurança e também endereçar aí esses desafios, né? Como? Né? Usando recursos de segurança nativos e integrados ao ambiente de nuvem, sim, é possível ser ágil e seguro, adotando uma estratégia de segurança como código, por exemplo, alavancando diversas práticas de segurança e resolvendo questões aí como, por exemplo, garantir trilhas de auditoria de todas as ações que são executadas dentro do ambiente, automatizar a resposta a incidentes, garantir o uso de imagem hardwarizadas no ambiente para mitigação de vulnerabilidades, controlar bem o acesso aos recursos de produção e homologação também, né? Por que não? E validar continuamente a conformidade aí do seu ambiente. Para quem não sabe o que é uma imagem hardenizada, é todo aquele processo de mapeamento de ameaças, mitigação de riscos e execução de atividades corretivas, a fim de torná-la preparada para enfrentar tentativas de ataques, né? Ou seja, imagens prontas. Legal, né? E como é que eu faço isso, né? Você não precisa mover uma montanha inteira, né? Você pode começar aos poucos, né? E isso a gente chama de uma jornada evolutiva. É importante, então, definir essa jornada, né, de segurança de uma forma evolutiva, considerando aí a adoção de serviços e controles de segurança. Essa primeira etapa seria mais voltada aí para arrumar a casa mesmo, né? Que seria a base de tudo, o alicerce. E é isso que temos visto na maioria dos nossos clientes, adotando, não que seja na mesma ordem, que seja necessariamente seguir assim, mas geralmente segue um fluxo, né? Então, primeiro começa com um treinamento, uma segurança básica, FAR, um monitoramento, criptografia. E depois a gente parte para uma segunda etapa, que já vemos aí uma adoção de serviços mais robustos para mitigação de ataques mais sofisticados ou em grande escala. E por último aí seria a cereja do bolo, né, onde você automatiza a sua segurança, incluindo aí ela no pipeline de CI/CD, escrevendo segurança como código, etc, etc. Legal. E como é que a AWS ela pode me ajudar nessa jornada? Só aqui, Clemilson está perguntando se vai ser disponibilizada a gravação. Sim, a gravação depois vai ser disponibilizada no YouTube. A gente pode mandar para vocês o link depois, tá? Por e-mail de vocês. Então, falando agora de conformidade, tá? A nossa infraestrutura, né, principal, ela é toda construída para atender aos requisitos de segurança para organizações de alta sensibilidade, né? Tudo isso ele é apoiado por um conjunto de ferramentas de segurança na nuvem, com diversos serviços e recursos de segurança, conformidade e governança. Atualmente, nós temos mais de 98 certificações de conformidade, incluindo o PCI DSS, para quem trabalha com cartão de crédito, RIPA, para quem trabalha na área da saúde, GDPR, FIPS 140-2 para criptografia, toda a família ISO, SOX, entre outros, né? São mais de 2.600 controles que são auditados anualmente. Nós nos submetemos aí a auditorias de terceiros para validar a nossa segurança e conformidade. E a gente disponibiliza os nossos relatórios e certificações aos clientes através da console da AWS, chamado aí de serviço Artifact, AWS Artifact. Trata-se de um serviço disponível na console, sem custo para os clientes, tá? E permite fazer o download dos relatórios em formato PDF após uma aceitação aí de um termo de confidencialidade digital antes da execução do download. E esses relatórios, eles são, então, disponibilizados pela AWS diretamente através da console, tá? É o portal Artifact. Você clica ali no botão azul, que você vai receber uma tela para aceitar, então, os termos de confidencialidade. E uma vez aceito o termo, você terá acesso aos documentos desejados, nesse caso, os relatórios, né, do PCI, SOC, SOC 1, SOC 2, etc. Então quer dizer que se eu baixar esse relatório, eu já vou estar certificado? Não. Né? Isso significa que ele vai te ajudar aí na sua jornada de certificação, pois a AWS ela trabalha com um modelo de responsabilidade compartilhada. O que é isso, Vanessa?
Significa o quê? Que a AWS ela é responsável pela segurança da nuvem, ou seja, a segurança dos data centers, dos facilities, a zona de disponibilidade, equipamentos de computação, armazenamento, toda a parte de rede que suporta o ambiente da nuvem, até a camada de virtualização. Ou seja, a AWS ela é responsável, por exemplo, por aplicar patches nos switches e equipamentos da AWS que suportam todo o ambiente da nuvem, bem como garantir a segurança das estações de trabalho, né, dos nossos colaboradores e da rede própria da AWS. Já o cliente, ele tem a responsabilidade de proteger o seu ambiente na nuvem, ou seja, aplicar patches de correções nos seus servidores, criptografar ou não, né, os seus dados em repouso ou em trânsito, controlar o acesso ao seu ambiente através de definição de usuários e perfis de acesso, configurar a gestão de regras de firewall dentro do seu ambiente, gerenciar a segurança e a proteção do seu ambiente e seus dados na nuvem. Tá? E esse modelo ele pode ter algumas pequenas mudanças aí em virtude do tipo de serviço utilizado, como por exemplo o RDS e serverless. Então, quanto mais gerenciado for esse serviço, mais a responsabilidade, né, que seria essa camada aqui laranja, ela sobe e aí fica mais responsabilidade para a AWS. Legal, tá? E como é que eu posso, então, executar a minha parte do modelo de responsabilidade compartilhada, né? Como é que eu protejo os meus dados na nuvem? Como que eu mantenho, então, toda essa agilidade e segurança? Então, a AWS, ela possui um conjunto de soluções de segurança nativas, que permite, então, que os clientes alavanquem a implementação de controles de segurança sem impactar a agilidade demandada pelo negócio. As soluções de segurança elas estão divididas em 5 pilares fundamentais, que é gestão de identidade de acesso, controle de detecção, segurança e infraestrutura, proteção de dados e resposta a incidente. Na sequência, nós vamos tratar aí de diversas soluções em cada um dos pilares apresentados. Primeiro pilar, então, que fala de gestão de controle de acesso, a gente tem aí o IAM, né, que ajuda você a controlar o acesso aos recursos da AWS. Ela é a base de controle de acesso aos seus workloads, né? Que recursos ou usuários acessam o quê? A gente tem o Organizations, para quem tem várias contas e precisa ter uma governança sobre elas. O AWS Control Tower, que é um serviço que permite aplicar e gerenciar regras de governança para segurança, operações e conformidades em escala, em todas as suas contas, né? Utilizando Organizations, e contas aí na nuvem da AWS. O Cognito, que é um serviço de login de usuários e aplicações, podendo usar provedores de identidade social, como a Apple, Facebook, Google, Amazon, né, como provedores de identidade empresariais também via SAML 2.0 e OpenEdge Connect. Já o AWS Direct Service para Microsoft Active Directory, que é o nosso Active Directory gerenciado na nuvem, e o IAM Identity Center, que é o sucessor do SSO, né, para quem conhece como nome SSO, para conectar o diretório existente ou usar o próprio diretório integrado do Identity Center para gerenciar o acesso dos usuários e as contas da AWS e os aplicativos de nuvem. E o Secrets Manager, que permite gerenciar o ciclo de vida de senhas de bancos de dados e APIs de uma maneira centralizada. A gente vai falar mais sobre ele nos próximos slides. Então, começando aqui com Organizations, ele é um serviço de gerenciamento com a finalidade de consolidar várias contas da AWS numa única organização que você cria e gerencia de uma forma centralizada. Em duas situações aí, né, quando você, por exemplo, tem uma matriz e você tem várias filiais, então você quer consolidar e gerenciar tudo isso, ou você tem uma empresa só e você quer desmembrar a sua organização, como, por exemplo, quer ter uma conta para o financeiro, para o auditor, para a produção, para a homologação, dev, etc, etc. Além disso, o Organizations ele é integrado aos outros serviços da AWS, ele está disponível para todos os clientes e não tem custo adicional. Tá? Você pode implementar e aplicar políticas de auditoria e conformidade, aplicando SCPs, que são Service Control Policies. Por exemplo, né, eu quero definir que a conta de homologação não pode subir uma EC2, ela só pode subir container, e a de produção, ela só pode criar recursos na região Brasil, por exemplo, São Paulo, né, e não pode criar nos outros locais, e por aí vai. Além disso, você pode compartilhar recursos comuns entre contas, né, através do AWS Resource Access Manager. Né? Por exemplo, estou trabalhando no mesmo projeto, aí a conta A e a conta B podem ter acesso a uma EC2, por exemplo. Tá? Legal.
E antes de falar do Directory Service, acima dele ainda a gente pode usar o AWS IAM Identity Center, que como eu falei antes, é o sucessor do SSO, que ajuda você a criar ou conectar um único login de uma forma centralizada nas contas e aplicações da AWS. Então, nós vamos falar sobre isso na Semana de Segurança 2023, mais especificamente no dia 8 e 9, no dia 8, né? Dia 8 e 9, mas no dia 8, o tema sobre melhores práticas de gestão de acesso. Eu vou até copiar o link aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em se inscrever. Eu acho que ainda dá tempo, tá, pessoal? Então, mandei aqui para vocês. Legal. É possível integrar, então, a autenticação com base autoritativa existente, ou seja, um Active Directory existente, se você tem já no seu on-premise, permitindo uma gestão centralizada de acesso dos usuários, podendo utilizar 3 abordagens, tá? O Simple AD, que na maioria dos casos é uma opção menos dispendiosa e a melhor opção se você tiver menos ou 5.000 ou menos usuários e não precisa dos recursos mais avançados do Active Directory. O Microsoft AD, que é a melhor escolha quando você tem mais de 5.000 usuários e precisa de uma relação de confiança configurada entre o diretório hospedado da AWS e o seu on-premises. E o AD Connector, que é usado quando algumas políticas ou outros desafios ali, eles impedem o uso de relações de confiança do Active Directory. E em vez disso, uma conta de serviço AD local, ela é usada para configurar no AD Connector um proxy de consultas LDAP, autenticação Kerberos para o diretório local. Né? Essa configuração requer conexão direta ou VPN. E com qualquer um deles, você consegue usar os seus usuários e grupos e permissioná-los com o IAM através de regras de acesso. Legal. Agora, um outro desafio frequente, né, que a gente vê nos times de segurança diz respeito à troca de credenciais de acesso de aplicações a bancos de dados, né? Ou seja, quando a área de segurança ela demanda a troca periódica dessas credenciais, né, de aplicações que acessam banco de dados, muitas vezes essa atividade acaba não sendo executada, né? Porque não sabe exatamente onde o código dessa credencial está, em quais aplicações que está, em que arquivos de configuração, enfim. No final, a atividade de troca de credenciais ela não é executada e muitas vezes essa credencial dessas aplicações fica imutáveis por anos, podendo ser aí de conhecimento de muitos usuários que até já saíram da organização, deixando de uma forma desprotegida, né? Então, como que eu troco as credenciais de acesso de aplicações com acesso de banco de dados, né? Aí a gente está falando no Secrets Manager, que é um serviço que funciona como um cofre de senhas para credenciais de banco de dados, APIs e SSH keys, tá? Permite aí a rotação das credenciais da aplicação de uma forma transparente, além de permitir o controle de acesso às senhas com políticas de acesso refinadas, além do armazenamento de logs de acesso e as chaves de forma centralizada, ou seja, quem solicitou a credencial, quando, onde, etc. E o serviço ele é pago pelo uso. Agora, se você quer outros tipos de credenciais, a gente tem o System Manager Parameter Store, que você pode armazenar senhas, string de base de dados, valores de parâmetro, dado de configuração, código de licença, etc. Como é que ele funciona? Dando um overview assim por cima, né? A gente tem aqui o administrador do banco de dados, ele vai criar um conjunto de credenciais lá no banco de dados, chamado aqui de personnel, tá? Para usar por um aplicativo chamado aqui My Custom App. Aí o administrador, ele também configura essas credenciais com as permissões necessárias para que o aplicativo acesse o banco de dados personnel. O DBA armazena essas credenciais com um segredo no Secrets Manager, chamado My Custom App Creds. Em seguida, o Secrets Manager criptografa e armazena essas credenciais. Quando o My Custom App acessa o banco de dados, o aplicativo consulta o Secrets Manager em busca do segredo, chamado My Custom App Creds, que foi previamente nomeado ali. O Secrets Manager, então, ele recupera esse segredo, descriptografa o texto do segredo e retorna para o aplicativo cliente por meio de um canal seguro, HTTPS, com TLS. E, por fim, o aplicativo cliente analisa essas credenciais, né, toda a cadeia ali de conexão, e qualquer outra informação necessária da resposta, em seguida, usa essas informações para acessar o servidor de banco de dados. Legal. E se eu tiver configurado tudo certinho, mas eu tenho alguém aí com algum acesso genuíno, mas com más intenções, por exemplo, dentro da minha organização,
né? Aí nós temos aí o pilar de controle e detecção. O primeiro que a gente vai falar aqui é o CloudTrail, que é o serviço da AWS que permite realizar auditoria em todas as ações realizadas por um usuário, ou uma função, ou um serviço da AWS. Todas elas são registradas como eventos dentro do CloudTrail. Eles incluem ações realizadas dentro do AWS Manager Console, ou via Command Line Interface, ou AWS SDK, ou até mesmo APIs. Tudo isso fica logado. A gente tem também o AWS Security Hub, que é um serviço de gerenciamento de procedimentos de segurança na nuvem, que realiza verificações de práticas recomendadas de segurança, agrega alertas e permite correções automatizadas. A gente tem o AWS Config, que é um serviço que permite acessar, auditar, avaliar todas as configurações de recursos da AWS. Ele monitora e grava continuamente os registros das configurações e de recursos da AWS, que permite automatizar a avaliação das configurações registradas com base nas configurações desejadas pelo cliente. O Amazon CloudWatch, que é o nosso serviço de monitoramento e observabilidade, podendo responder, inclusive, a eventos definindo alarmes, executando ações automatizadas. A gente tem também o Guardani, que é um serviço de detecção de ameaças que monitora de uma forma contínua as suas contas e o seu workload dentro da AWS para detectar atividades maliciosas e entrega resultados de segurança detalhados para visibilidade e correção aí pelos times. O Amazon Detective, que pode ser usado em conjunto com o Guardani, ajudando os nossos clientes a analisar, investigar e identificar rapidamente a causa raiz das descobertas de segurança ou atividades suspeitas. Tem o VPC Flow Logs, que é um recurso que possibilita que você capture informações sobre o tráfego de IP proveniente das interfaces de rede VPC, para quem gosta de escovar bit. E o AWS Trusted Advisor, que faz recomendações aí, que ajuda os nossos clientes a seguir as práticas recomendadas da AWS. Ele vai avaliar a sua conta por meio de verificações que identificam formas de otimizar a sua infraestrutura da AWS, aumentar a segurança e a performance, ou reduzir custos gerais aí, a fim de monitorar também as suas cotas de serviço. Depois você pode seguir essas recomendações de verificação para otimizar os seus recursos e serviços. Ele conta então com 5 pilares. O primeiro é segurança, otimização de custos, performance, tolerância a falhas e cotas de serviços. Legal, vamos falar um pouquinho sobre o config e o que ele faz, tá? Esse serviço, então, ele permite que o cliente implemente um modelo de monitoração contínua no ambiente, tá? O config, ele permite, por exemplo, né, tu ter uma visibilidade, inventário do seu ambiente, ajudando aí a responder perguntas como, né? Quantos servidores nós temos, quantas regras de firewall nós temos, né, os security groups, quantas VPCs, entre outras perguntas. Esse serviço, ele nos permite efetuar análise de segurança, auditoria, gestão de mudança, avaliação de problemas de inventário, como já foi mencionado, de uma forma quase que em tempo real, né? Diferente, por exemplo, você rodar um port scan para ver quantas portas abertas você tem numa forma pontual, tá? Então, alguns exemplos. Quando você quer comparar o estado atual e desejado dos recursos, nós temos regras prontas para usar, mais de 290 regras prontas, por exemplo, para definir se está correta a rotação de access key, se eu tenho configurações habilitadas que eu não gostaria de ter, se um certificado SSL está para expirar ou está expirado, se a capacidade de um recurso foi atingido. E também a gente tem pacotes de conformidade baseado em boas práticas ou até mesmo requisitos para uma certificação. Por exemplo, PCI DSS, boas práticas de operação, boas práticas de segurança. Ele tem todo um histórico de alterações, então ele faz um diff, né? Um diff mesmo. Tu analisa os dois arquivos e aí tu enxerga ali o que foi modificado, quando que foi modificado. E também agrega dados de várias contas e regiões aí através do uso do Organizations e possui integração com o Systems Manager, que eu vou falar também sobre ele hoje, de sistema operacional, de aplicativo, configurações a nível de sistema, eles combinam muito bem, né? Ou seja, eu tiro uma foto ali do antes e o depois, né? Legal. Mas tem algum serviço que faça a detecção de anomalia, né, atividades maliciosas no ambiente?
Sim, nós temos, que é o GuardDirty, que é um serviço que pode ser habilitado com poucos cliques, e quando você habilita ele, ele já começa a monitorar a segurança sem necessidade de instalar equipamentos ou softwares adicionais, sem agentes, sem impacto de performance no ambiente. No momento que ele é habilitado, então ele já começa a analisar 3 fontes de dados. Primeiro é o VPC Flows, tá? Ele não precisa estar habilitado, mas vale destacar que sem o VPC Flow Logs habilitado, né, não vai ser possível fazer uma análise mais aprofundada, tá? De possíveis anomalias detectadas, mas mesmo sem ele, o GuardDirty consegue monitorar o fluxo de dados entre as máquinas e gerar ali possíveis anomalias. Já coleta também os eventos do CloudTrail, e avalia os logs gerados no seu ambiente de nuvem a partir dessa análise com o uso de machine learning, que pode gerar esses alertas de anomalia. Aí aqui a gente tem 2 casos concretos, tá? Imagine um usuário que se conecta, por exemplo, na console dos serviços da AWS, sempre aqui de Porto Alegre, que é onde eu estou falando hoje, né? Aí esse usuário ele viaja, se conecta em outra cidade, em outro país. Mesmo que ele esteja se autenticando com usuário, com senha e MFA, né, que é Multi-Factor Authentication, baseado nesse comportamento de uso, o GuardDirty ele vai gerar uma anomalia, um evento para ser avaliado, né, considerando que não é um comportamento comum. Imagina também se um usuário começa a fazer chamadas para uma API para criar subinstâncias no EC2, no teu ambiente, mas esse não é um comportamento comum desse usuário, tá? Então, o GuardDirty também vai gerar um evento de anomalia para ser avaliado pelo time de segurança. E também queries DNS, né, executadas pelos teus recursos, avaliando se essas máquinas, esses recursos dentro do teu ambiente pode estar se comunicando, por exemplo, com endereços conhecidamente maliciosos, né, onde existem malwares, droppers e outros recursos maliciosos hospedados. O GuardDirty, ele também pode verificar dados de volumes do EBS, que é os nossos discos acoplados aí a nossas EC2, em busca de possível malware, quando o GuardDirty Malware Protection está habilitado também, tá? E ao habilitar o serviço, o cliente também já é beneficiado com 3 fontes de inteligência nativa do serviço, que é composta por endereços IPs e domínios indicados como utilizados por invasores. Essa inteligência de ameaças do GuardDirty, ela é fornecida pela segurança da AWS e também por provedores de terceiros, como o Proofpoint e o CrowdStrike. Além disso, os clientes podem utilizar a sua própria fonte de inteligência como uma das bases de consultas aí e ser consumido por parte do GuardDirty. Tem uma pergunta aqui, o Felipe, qual seria a diferença entre o AWS Security Hub e o AWS Trusted Advisor em relação à segurança? Então, o Security Hub, você consegue acoplar vários serviços, como, por exemplo, o GuardDirty, o System Manager, você coloca embaixo, como se ele fosse um guarda-chuva, né? E ali você coloca esses serviços e ele vai ser um hub de segurança e ele vai poder gerar alertas através de todos esses serviços. Já o Trusted Advisor, a gente vai falar mais sobre ele na parte de segurança, ele te dá algumas recomendações, como, por exemplo, você está com um bucket aberto para o mundo, você deveria ou não estar com esse bucket, você não está usando autenticação em 2 fatores. Então, ele gera algumas fontes de alertas, além de trabalhar não só com a segurança, mas também trabalha com os demais serviços, demais pilares, como eu falei, de customização de valores, cotas, limites, etc. Beleza, então voltando aqui, né? Além de gerar então esses eventos de detecção de anomalias, você pode gerar ações automatizadas que podem ser disparadas para mitigar de uma forma mais rápida qualquer tentativa de comprometimento do teu ambiente, mitigando de uma forma ágil, né, possíveis riscos aí na segurança do teu ambiente. E aqui tem algum exemplo, tá? Você pode, enfim, escolher uma série de soluções que podem ser combinadas para automatizar tarefas, como machine learning, funções lambdas, reduzindo erros e atrasos que uma intervenção manual pode acontecer. Então, ou seja, né, você pode executar uma ação imediata e depois analisar através de uma forense computacional o modus operandi daquela anomalia, tá?
Nesse exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, o Guardani, que detecta uma instância, por exemplo, sei lá, uma backdoor dentro do EC2, tá? E aí um alarme de evento do CloudWatch aciona uma função lambda. A tag dessa instância, tá? Ela pode ser verificada para ver se vai ser uma ação automática, né? Que pode ser executada ou se é necessária uma intervenção manual, por exemplo, um serviço de produção crítico e alguém tem que dar um aval, tá? Aí a função lambda, então, ela remove essa instância do security group atual e adiciona com todas as entradas e saídas dessa instância bloqueadas, tá? Então ela fica isolada. Aí a equipe de segurança ela é alertada e as ações podem ser executadas, ou seja, tem toda uma estratégia de automação de resposta que é definida e executada com o Lambda, com a função Lambda, ou você pode usar até mesmo o serviço de Step Functions para isto. Agora, falando aqui do nosso pilar, né, de controle de detecção, o Trusted Advisor, ele é um serviço, então, que faz a varredura no teu ambiente em busca de configurações e melhores práticas que podem ser implementadas para otimização de custo, para performance, para segurança, tolerância a falhas e cota de serviço. Então, ele é como se fosse um consultor, um arquiteto de soluções ali, só que de um consultor virtual, né? Então, ele valida, na parte de segurança, nas configurações de segurança, ele valida portas abertas, portas irrestritas, se o CloudTrail está ou não habilitado, se você tem permissões aí do seu S3 buckets que podem ser comprometedoras, se você está usando ou não MFA, políticas de senha, se está usando senha fraca e tal, ele te alerta, se você tem bancos de dados com riscos de acesso, se você tem algum registro DNS correndo risco, configurações de load balance também. Então, é basicamente isso que ele faz, diferente ali do Security Hub, que daí ele já se integra com os demais serviços da AWS. Então, o Trusted Advisor seria basicamente esses alertas aqui na questão de segurança. Depois ele tem todos os outros controles ali, que aqui até a gente vê, né, de otimização de custo, performance, ele te dá alguns insights para que você possa melhorar ali no seu ambiente. Legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre segurança em infraestrutura, começando com segurança em aplicações. Hoje em dia, né, é muito comum encontrar falhas de segurança em sistemas, né? Devido aí à velocidade de entrega, por exemplo, muitas vezes os desenvolvedores eles acabam se preocupando em entregar as funcionalidades e acabam esquecendo, né? Ou às vezes por falta de conhecimento, né? Não validam essas questões, deixando o sistema extremamente vulnerável. Aí o WAF, a AWS WAF, então permite adicionar uma camada de proteção na sua aplicação, a fim de proteger contra ataques e ameaças mais comuns, como por exemplo ataques de XSS ou SQL injection. Tem ferramenta anti-bot, tem aplicação que você pode usar um CAPTCHA antes, hit limit, geolocation, etc. Ele funciona na frente de qualquer um desses serviços e ele tem uma baixa sobrecarga de operações, as regras são gerenciadas na AWS, também tem regras que você pode adicionar via marketplace, regras prontas para uso, etc. Também permite que você crie as suas próprias regras. E aqui a gente tem um exemplo de automação, né? O que essa solução, então, da AWS faz? Ela implanta automaticamente um conjunto de regras do AWS WAF que filtram ataques comuns baseados na web. Ou seja, que na letra a gente tem um conjunto de regras gerenciadas pela AWS que oferece uma proteção para uma ampla variedade de vulnerabilidades comuns de aplicações ou outros tipos de tráfegos indesejados. Já na lista B e C aqui, é um componente que cria duas regras específicas, tá? Que permite inserir de uma forma manual o endereço IP que você quer bloquear ou permitir. Tá? Também é possível configurar a retenção desses IPs e remover endereços IPs expirados dessa lista. O D e o E, então, já seriam as configurações de duas regras nativas do WAF, projetadas para proteger contra os padrões comuns desses dois tipos de ataque, seja na URI, na string de consulta ou até no body da solicitação. Já a parte ali de inundações de HTTP é um componente que te ajuda a proteger contra ataques que consistem em um grande número de solicitações provenientes aí de um endereço IP específico, como, por exemplo, um ataque de negação de serviço, né? Na camada web,
ou uma tentativa de login por força bruta. Então, esse recurso ele fornece um suporte a limites de menos de 100 mil solicitações em um período de 5 minutos. Lembrando que eu posso criar o meu próprio rate limit. E aqui, scanners e sondas, né, é a parte que analisa os logs de acesso de aplicações em busca de comportamentos suspeitos, como uma quantidade anormal de erros, por exemplo, gerado por uma origem, ou em seguida, né, ele pode bloquear esses endereços IPs de origem suspeitos por um período de tempo definido pelo próprio cliente. Aí a gente tem também algumas listas de reputação de IPs, que é uma função que utiliza o Lambda, né, como parte do analisador dessas listas de IPs, que verifica a reputação desses IPs de terceiros a cada hora, em busca aí de novos intervalos que devem ser bloqueados, tá? E também a proteção anti-bot, né, que configura automaticamente um honeypot, ou seja, um mecanismo de segurança destinado ali a atrair, né, e desviar uma tentativa de ataque para uma rede fictícia ou coisa do tipo. Lembrando que também os clientes podem gerar suas próprias configurações ali de antibots. Legal. Agora vamos falar um pouquinho do Systems Manager. Eu sou um pouco suspeita para falar, eu adoro essa ferramenta, né? Ele permite você centralizar dados operacionais de vários serviços, né, e automatizar as tarefas em todos os recursos da AWS. Então, com ele você consegue ver atividades recentes de API, alterações de configurações dos recursos, notificação, alertas operacionais, inventário de software e status de conformidade de patches. Dentro dele, tem vários outros componentes, tá? O Ops Center, por exemplo, que é um local centralizado para visualizar, investigar e resolver problemas operacionais relacionados ao seu ambiente. E com ele, você também pode abrir um Ops Item, tá? Que é um evento operacional relacionado a algum recurso da AWS que demanda a atenção do usuário, tá? E possivelmente uma investigação e solução. E esse evento ele pode ser desde uma falha relacionada a algum recurso, uma manutenção, uma notificação de manutenção, um alerta de segurança, ou até mesmo um problema de performance. E esse OpsItem ele vai incluir informações bem relevantes, tá, que ajudam aí na investigação e solução desse evento, em conjunto aí com os recursos que foram afetados, eventos passados, né, semelhantes, e manuais recomendados. Exemplos, né? Por exemplo, uma alta utilização de CPU por uma instância do EC2, uma falha de implementação do AWS Code Deploy, falha na execução de automação de uma EC2, são alguns desses exemplos. A gente tem também o Incident Manager, que ajuda os clientes a se preparar para incidentes, né, com planos de resposta automáticos, que vão executar ali ações de runbook, rastrear atualizações de incidentes, além de possuir colaborações baseadas em chats, enquanto notifica de uma forma automatizada ali os responsáveis que devem responder por esse incidente. A gente tem também o app config, que é um recurso do Systems Manager que permite validar e implementar de uma forma rápida as configurações em um aplicativo de qualquer tamanho, seja hospedado em instâncias do EC2, container, funções AWS Lambda, aplicativos móveis ou até mesmo dispositivos de IoT, de uma maneira controlada e monitorada, tá? Ou seja, ele permite validar os dados da configuração para garantir que eles estejam numa sintática e a semântica corretas de acordo com as suas definições antes de implantar eles em seus aplicativos. E a gente tem o parâmetro store, que eu falei no início, né, que é um recurso também que oferece a capacidade de armazenar, recuperar e gerenciar senhas em string de base de dados, valores de parâmetros, dados de configuração e códigos de licença, diferente lá do Secrets Manager. E também tem o AWS Systems Manager, Change Manager, que é um recurso de gerenciamento de alterações. Com ele, você pode solicitar, aprovar, implementar e relatar alterações operacionais nas configurações de infraestrutura da tua aplicação. E aí você pode usar a automação também, né, de qualquer tarefa que envolva interações com a AWS ou recursos no local, on-premise. Hoje, a gente conta com mais de 75 manuais de automações pré-definidos que você pode só clicar e executar, né, para realizar várias tarefas. Por exemplo, a geração de uma AMI, a aplicação de patches em instâncias do EC2, gerenciamento de estado de instância,
A gente tem também o Fleet Manager, que é uma forma simplificada aí de gerenciar servidores remotos. Você pode conectar os servidores com uma interface gráfica e centralizada do Fleet Manager, e aí você pode gerenciar sua frota de servidores em execução na AWS on-premise. A gente tem também o Session Manager, que você conecta os seus servidores sem ter que abrir portas SSH ou RDP, através de uma experiência ali interativa de Shell ou CLI baseadas no navegador. Então, fazer inventário, gestão de mudança, conformidade, segurança, automação, gestão de pets, distribuir softwares para a sua organização são tarefas do Systems Manager. E ele pode ser usado on-premise também. Como vocês viram, basta instalar um agente no seu on-premises. Legal, Vanessa. Mas me conta, né, como é que eu avalio aí novas vulnerabilidades nos meus workloads de uma forma constante, sem ser de uma forma pontual, né? Por exemplo, eu tenho uma suspeita ou procedimento periódico de scan de vulnerabilidade no meu ambiente. A gente tem o o Amazon Inspector, né, que você consegue avaliar vulnerabilidades e identificar ausências de patches de configurações inseguras, como, por exemplo, portas abertas. Você pode integrar ele com o seu pipeline de desenvolvimento via API e avaliar a segurança da sua infraestrutura no momento em que ele está fazendo o deploy da sua aplicação. Então, ele pode executar 4 tipos diferentes de scan. Primeiro, ele faz uma avaliação de possíveis vulnerabilidades por ausência de aplicação de configuração de segurança, o hardening que eu falei anteriormente, executando ali um scan baseado nas melhores práticas do CIS, para quem não conhece, é o Center for Internet Security. Ele também faz uma avaliação de ausência de patches e outras vulnerabilidades, executando um scan em busca de CVEs, né, que são vulnerabilidades conhecidas do ambiente. Faz também scan avaliando aí a aplicação através de melhores práticas recomendadas pela AWS e também buscando possíveis portas aí ou comportamentos não esperados dentro dos seus workloads. E no final ele vai fazer uma avaliação, uma pontuação de risco, né, daquele achado, se é baixa, se é média, se é alta, baseado aí numa série de combinações. E agora, falando um pouco de proteção de dados, né? Nós temos desde opções de detecção de dados sensíveis, né, como o CPF, RG, utilizando aí inteligência artificial através de um serviço chamado MESI, até a parte de criptografia em trânsito que o AWS Certificate Manager que faz, né, a geração e gerenciamento dos certificados digitais, até a parte de criptografia em repouso. Nós vamos falar um pouco agora sobre isto. Ou seja, né, você pode implementar, então, essas soluções de criptografia de ponta a ponta, né, como, por exemplo, desde o seu ambiente on-premise até a AWS, como no transporte de informações para um ambiente na nuvem, usando aí SSL, TLS, prevenindo, por exemplo, um ataque do tipo man in the middle, né? Man in the middle, que é quando os dados trocados entre duas partes, eles são de alguma forma interceptados, registrados ali e possivelmente alterados pelo atacante sem que a vítima perceba. Até ali a proteção de dados de armazenamento, ou seja, data at rest, que a gente chama, que são os dados em repouso, seja nos discos conectados aos servidores, que são os discos EBS, né, nos storages de objeto S3 ou até mesmo em base de dados. É válido, né, lembrar que a criptografia ela não resolve todos os problemas de segurança, mas ela é uma linha de defesa muito importante, principalmente para trabalhar com dados sensíveis e confidenciais. Prosseguindo, então, vou falar sobre o AWS KMS, que é o Key Management Service, que é um serviço gerenciado, que permite criar e controlar com facilidade as chaves usadas para operações criptográficas. Esse serviço ele oferece uma solução desde a geração, armazenamento, gerenciamento e auditoria das chaves. Ele é altamente disponível, tá, para que você criptografe ou assine digitalmente seus dados nas suas próprias aplicações ou controle a criptografia de dados no serviço da AWS, que é aquela parte a sua parte de responsabilidade compartilhada. Então, com eles, você pode gerenciar as chaves criptográficas, tendo o controle do que é protegido e como.
né? Nesse caso, o cliente ele pode usar chaves geradas pelo próprio serviço KMS, que é por default, tá? Ou ainda gerar suas próprias chaves no seu ambiente on-premise e usar em um ambiente AWS, tá? Customizado. É importante lembrar que quando o cliente gera as chaves externamente, ele tem que se preocupar com todo o ciclo de vida de gestão de chaves criptográficas, tá? Incluindo a rotação dessas chaves. O KMS, então, ele permite o uso de mecanismos para encriptar em escala, né? Uma vez que ele trabalha de uma forma integrada com diversos serviços da AWS. Então, por exemplo, você é capaz de auditar cada chamada API feita para usar suas chaves através do CloudTrail. Ou seja, se você quiser criptografar os dados em repouso, em um volume EBS, basta permitir a integração do KMS. O mesmo vale para S3, para RDS, para Redshift, entre outros serviços. Ou seja, praticamente todos os serviços que requerem criptografia. Vocês podem validar quais serviços possuem integração com o KMS através da nossa console. O KMS ele também está alinhado com o FIPS, que é um padrão de segurança de computador do governo dos Estados Unidos, usado aí para aprovar módulos criptográficos, que é um requisito de segurança para módulos criptográficos. Então, se você é um desenvolvedor, né, que precisa criptografar dados nas suas aplicações, você deve usar o AWS Encryption SDK com o AWS KMS para gerar, usar e proteger de uma forma fácil as chaves de criptografia simétrica dentro do seu código. Lembrando que a biblioteca de criptografia é fornecida gratuitamente sobre a licença Apache 2.0. Já no caso do KMS, então, essas chaves elas ficam protegidas por hardware criptográficos, mas esses hardwares não são dedicados, tá? Então, caso o cliente ele precise ter o seu ambiente criptográfico dedicado, seja por uma questão definida por sua política de segurança ou por alguma necessidade regulatória, ele pode sim considerar aí utilizar o Cloud HSM, tá? Que é um módulo de segurança de hardware. Ele é utilizado também, por exemplo, para desafogar processamento SSL e TLS dos servidores web, aí conhecido como aceleração SSL, e aí o cliente pode gerenciar suas próprias chaves de criptografia usando os HSMs, validados pelo FIPS 140-2 nível 3, tá? Que é um compliance a nível de hardware físico. Legal, agora, né, para já se encaminhando para os finalmente aí da nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre melhores práticas, tá, de segurança da AWS. Um deles é o Well Architect, que é um framework, né, uma ferramenta que nós, SAs, a gente sempre utiliza no desenvolvimento ou na melhoria de arquitetura, né, que vocês também podem utilizar, já que ele tem uma abordagem bem consistente, né, ele foi projetado aí para fornecer orientações em alto nível e boas práticas para ajudar a construir e manter as aplicações. Então, são através de questionários, né, ele vai te guiar, permitindo que vocês avaliem se as suas arquiteturas e implementem designs que podem crescer aí com o tempo de forma segura, né? Então, pensando nessas melhores práticas, o Well Architect Framework, ele possui 6 áreas, tá, conceituais, definimos também como pilares. Eu vou dar um overview aqui sobre elas. O primeiro pilar, então, que a gente excelência operacional, tá? Que visa ali promover uma melhoria contínua nos processos e procedimentos dentro da nuvem. Em seguida, a gente tem o pilar de segurança, né? Que no caso a gente está abordando hoje, que se concentra na orientação de boas práticas para proteger a informação. Já o terceiro pilar, que é o confiabilidade, ali fornece orientações para se recuperar de uma forma rápida a falhas, né, incidentes, auxiliando ali no processo, por exemplo, como disaster recovery. E também tem um outro pilar, que é a eficiência de performance, que vai te ajudar a manter a eficiência adequada dos teus workloads na AWS, nem para mais ou nem para menos, né? De forma bem adequada. E o quinto pilar é a otimização de custos, né? Basicamente, performance e otimização de custos andam bem alinhadas, né? Como o próprio nome já diz, né? Ele vai te ajudar a evitar custos desnecessários.
E por último, não menos importante, né, o nosso sexto pilar é sobre sustentabilidade, que tem como foco minimizar aí os impactos ambientais da execução dos workloads em nuvem, através, por exemplo, de otimização de código-fonte, né, recursos utilizados de maneira correta, sem gastar mais energia para isso. Ainda pensando, né, em melhores práticas, a gente também tem o AWS Cloud Adoption Framework, né, que define orientações em 6 áreas, chamadas perspectivas. São elas negócios, pessoas e governança, que se concentram ali na capacidade de negócios, né, enquanto as perspectivas de plataforma, segurança e operações, elas se concentram mais nas capacidades técnicas. Focando então na perspectiva de segurança, ela vai te ajudar a alcançar a confidencialidade, integridade e disponibilidade dos seus dados e workloads na nuvem. Então, basicamente, seguir essas orientações, né, pode facilitar a identificação de áreas de não conformidade e te conduzir aí a planejar iniciativas de segurança. Para obter mais informações sobre essa perspectiva, vocês podem fazer o download do e-book, tem o QR Code aqui na tela, tá, que está aparecendo para vocês. E seguindo já para o fim da apresentação, né, ainda pensando em melhores práticas, vocês podem acessar a nossa página de recursos de segurança, ou vocês irão encontrar, onde vocês vão encontrar, né, documentos complementares e mais informações, como, por exemplo, o nosso blog de segurança, que ele é rico em conteúdo, sempre atualizado sobre serviços, arquitetura de referência, caso de uso, etc. Também os nossos boletins de segurança da AWS, onde são informações relacionadas aos eventos de segurança e privacidade dos nossos serviços da AWS, para você se manter sempre atualizado. E se você quiser, né, também tem como assinar o RCS no seu e-mail, o link também está aqui, tá, para quem tiver interesse. Nós também possuímos, para quem não sabe, uma ampla rede de parceiros de soluções de segurança. Eles funcionam como se fosse uma extensão da AWS, né? Então, vocês podem adquirir recursos em alguns cliques, né, no Marketplace, assim como buscar por soluções diretamente em nossos partners que possuem recursos tecnológicos também em serviços de consultoria. Então, por exemplo, alguns dos nossos recursos, dos nossos serviços, você só consegue habilitar e desabilitar, mas não mexer na regra, né, em si. Então, caso você precise, por motivos específicos, personalizar essa regra, um parceiro, nesse caso, pode suprir essa necessidade. Ou se você já tem intimidade, de repente, com um determinado parceiro, aí fica a seu critério, certo? E caso vocês tenham interesse de se aprofundar mais sobre os recursos, né, que a gente apresentou aqui hoje, vocês podem realizar um treinamento de segurança gratuito através do Training and Certification. Ele é online, tá? Você faz no seu tempo, lá você vai aprender sobre os conceitos fundamentais de segurança na AWS, incluindo ali controle de acesso, métodos de criptografia de dados e como o acesso da rede à infraestrutura da AWS ela pode ser protegida. Se você quiser ir mais a fundo, tá, e se tornar também um especialista em segurança, nós temos a certificação AWS de Security Specialty. E por último, né, nós temos aqui um plano de aprendizado, né, que vai te mostrar as habilidades críticas necessárias em segurança, né, a fim de simplificar aí toda a sua jornada para a AWS. Nesse Skill Builder, há vários outros cursos gratuitos sobre Machine Learning, IoT, banco de dados, uma infinidade, e outros que você paga uma assinatura mensal e tem direito a fazer esses demais cursos. E, finalizando aqui, agradecer novamente o tempo de todos, né? A gente vai abrir aqui para a sessão de perguntas, eu estou vendo que tem bastante perguntas aqui. Pessoal, não se preocupe se eu não conseguir responder todas hoje, vocês vão receber por e-mail ao longo da semana, tá? Devido ao nosso tempo e até respeitando o tempo de vocês, mas fiquem tranquilos. Nós também, hoje a gente abriu a nossa série de Tech Talks, né? Falamos aí sobre como melhorar o ambiente de nuvem, com serviço de segurança da AWS.
Nós ainda teremos mais episódios ao longo do ano, provavelmente vocês receberão os convites por e-mail. Teremos backup como solução de disaster recovery na AWS em julho e como proteger seus dados e evitar perdas financeiras com o serviço de segurança da AWS em dezembro. Além de outros assuntos como DevOps, sustentabilidade, modernização com serverless, machine learning, etc, etc. Lembrando, pessoal, que vocês têm uma pesquisa de satisfação, tá? Então, por favor, quando não fechem o browser para sair, clique no botão sair para poder ter acesso a essas perguntas, tá? Que ela é muito importante para nós. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas dúvidas. Vamos ver aqui. O link do dia 8 não veio. Deixa eu ver aqui. Ó, send to all. Vejo se vocês receberam aqui, pessoal. Eu mandei aqui, tô mandando para todo mundo. Bom, qualquer coisa eu mando por e-mail também para vocês, tá? Vejo se vocês estão recebendo as mensagens aqui. Aqui tem uma pergunta do Valdir, né? A diferença do Secrets Manager para o KMS. Então, o KMS ele vai gerenciar as suas chaves criptográficas para usar em diversos recursos da AWS, desde do EBS, qualquer outro serviço da AWS. Você pode, então, usar o KMS por ordens regulamentares, utilizar o Cloud HCM, que é o hardware, ou simplesmente usar o KMS com o gerenciado pela AWS. Já o Secrets Manager ele é somente para gerenciar senhas de banco de dados e APIs, tá? Ele só faz esse serviço. Então, o KMS ele é muito mais amplo e permite você ter todo o ciclo de vida das suas chaves criptográficas. Tem como vocês enviarem esses links disponibilidades em Carry Code? Posso enviar por e-mail para você. A Deilton está perguntando aqui, eu posso mandar esses links aqui. A apresentação, eu acredito que também vai ser disponibilizada, tá, para vocês. Pedir para o pessoal do marketing depois enviar. Com o que é aqui o Maurício Santos, com o que é aprendido no curso do Link Security Fundamentos e é o suficiente para a prova de certificação. Então, Maurício, eu tirei a prova de certificação recentemente, tá? Ele é uma base, tá? Ele pode ser usado como uma base, tem outros parceiros nossos também, a Cloud Guru, que você pode utilizar para ter uma noção do que vai cair na prova, tá? Mas depois eu sugiro fazer bastante simulado, tá? Faça bastante simulado, sei lá, eu fiz acho que uns 5, 6 simulados, tá, da prova. Você pode, alguns simulados tem na Udemy, alguns outros simulados você pode usar tutoriais do Jô, também são muito bons, tá? E você vai lá e faz, e aí sim, quando você se sentir preparado para a prova, você vai lá e faz a prova, tá? Se puder, aqui, Kleber, se puder disponibilizar os links de ambos os dias, tá, pessoal? Eu vou pedir para o pessoal do marketing, então, mandar para vocês os carry codes, os links, para que vocês possam se inscrever, porque eu acho que tem gente aqui que eu não sei se todo mundo está recebendo os links. Normalmente já é disponibilizada a apresentação por aqui. É possível para esta? Deixa eu ver com o pessoal aqui do marketing, se a gente consegue disponibilizar aqui para vocês. Se não, não tem problema, pessoal. A gente manda para vocês por e-mail, tá? Não tem problema.
Eu acho que o pessoal do marketing não subiu, mas não tem problema, tá, pessoal? A gente manda para vocês a apresentação. Deixa eu ver. Ah, pessoal, aqui Leonardo está dizendo que é um link só mesmo, que tem que selecionar o dia durante a inscrição. Mas acredito que vocês consigam, é o mesmo link, tá? Que vocês consigam entrar quando abrir o portal ali, de que vocês vão. Que nem aconteceu hoje, tinha gente já esperando ali para entrar na sala, aí a gente abriu essa sessão, as pessoas começaram a visualizar aqui a apresentação. Então, acredito que vai ser o mesmo link que nos 2 dias aí, basta entrar e aguardar para entrar, tá? Segundo o pessoal do marketing. Pessoal, mais alguma pergunta? Não vou encerrar aqui a nossa apresentação. Não esqueçam de responder à pesquisa de satisfação, tá bom? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.